Meus irmãos, Gênesis capítulo 23. Hoje nós invertemos, como eu falei que inverteríamos ocasionalmente. Romanos à noite, se Deus permitir, Gênesis nessa manhã. Vimos na semana passada que Deus colocou Abraão à prova, a maior prova da vida dele, pede o filho dele, Isaque, como sacrifício. Ele obedece, ele recebe então esse título aí por nós de pai da fé. É o último momento no relato bíblico que Deus fala com Abraão e é o último momento que Deus pede a Abraão um teste, uma prova. Certamente eu creio que Deus falou com Abraão outras vezes, porque a gente vai ver que depois daquela prova de Abraão, Abraão viveu muitos anos, mais de 20 anos ainda. Eu creio que Deus se comunicou com ele, eles tiveram muitas experiências, mas a Bíblia não relata mais. E aí, depois desse relato, a história de Abraão está se encerrando no livro de Gênesis, e estamos já numa transição para iniciar a história de Isaque. Então lembra que eu disse para vocês, Gênesis de 1 a 11, nós temos a história das origens de todas as coisas, do mundo, das realidades espirituais e dos povos. E a partir do capítulo 12, nós temos a história da origem do povo de Israel, destacando os patriarcas. Abraão, o ciclo dele está se fechando. O texto agora vai contar a história muito em breve de Isaque, seu filho, e depois, sobretudo, do seu filho Jacó, que é por onde a linhagem passa. E dos seus filhos, terminando com a história de José, a história dos patriarcas. Agora, nesse relato de hoje, Abraão vai vivenciar talvez o momento mais doloroso da sua vida. Sua esposa, amada, Sara, vem a óbito, e ele enfrenta um momento de viuvez. Essa é uma provação certamente mais difícil do que a de Isaque, porque aquela provação de Isaque foi algo pontual. Deus fala com ele, ele reage com fé, e depois de 3 dias tudo está resolvido. Agora ele vai passar pelo vale da sombra da morte, ele vai experimentar o luto, a mulher amada, a grande mulher de Deus, a matriarca, a mãe do filho da promessa, a mulher que experimentou um milagre no seu próprio corpo. Então certamente aquele homem que foi casado por décadas, e muitas bodas estiveram juntos, celebração, agora vai passar por esse processo de luto, perdendo a sua esposa. Eu quero ler com você então Gênesis capítulo 23. Esse é um texto que vai nos ensinar a lidar com a dor, lidar com a morte, lidar com o sofrimento em geral. Nós vimos na semana passada um tipo de provação onde Deus prova para aperfeiçoar, para ver o coração, e agora nós vamos ver esse tipo de provação da dor, da perda, daquele sofrimento mais intenso, e nós vamos poder aprender sobre isso e não só saber sobre a história da morte de Sara. O texto bíblico diz assim: Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio a lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhes dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efrom respondeu: Meu senhor, escute,
Um terreno que vale 400 barras de prata? Que é isso entre mim e você? Sepulte ali sua oferecida. Abraão ouviu Efrom dizer isso, e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara e sua mulher na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Meus irmãos, versículo 1 e 2 fala da morte de Sara. Fala, inclusive, que ela viveu 127 anos. O texto está enfatizando que ela teve uma vida longa, e isso é sinal de bênção. E a gente vai ver que ainda nos patriarcas, nós vamos encontrar essa vivência terrena mais longa. A gente percebe que desde Adão e o pecado se enraizando no DNA humano, cada vez mais rápido o ser humano morre, e menor é a longevidade. Nós vamos encontrar aqui Abraão vivendo muitos anos e a sua esposa Sara também vivendo muitos anos. Então, quem está acompanhando o caminho de Gênesis vai percebendo que isso é uma tendência dessa diminuição de idade, mas a gente tem ainda alguns homens e mulheres, como Sara, que viveram mais do que nós vivemos hoje. Isso já aqui na história bíblica vai se findar. Aqui nós temos não só o relato de que ela viveu 127 anos, mas o interessante é perceber que em toda a Bíblia é a única mulher que a Bíblia relata quantos anos ela viveu. Em nenhuma outra genealogia está registrado isso. Por quê? A cultura bíblica, e nós sabemos que a palavra de Deus é palavra de Deus em linguagem humana, numa cultura humana, numa linguagem que está dentro de uma cultura, essa cultura ela era patriarcal e muitas vezes, infelizmente, equivocadamente machista. Então, quando o autor, inspirado pelo Espírito, destaca a idade de vida de Sara, é para mostrar que Sara era de fato uma pessoa importante. É para mostrar que Sara ela era especial. Sara foi a mãe do povo de Deus. Sara é a grande matriarca, a grande mulher casada com Abraão, aquela que foi a mãe do filho da promessa. Então há uma especialidade. O texto está mostrando que a morte dela gera uma tristeza, e fazendo as contas, comparando com outros textos bíblicos, Isaac aqui tem 37 anos aproximadamente. Então nós estamos falando que desde o último texto bíblico, onde Isaac é levado para ser sacrificado a pedido de Deus, numa grande provação, já se passaram 20 anos. E também é interessante perceber que quando Sara morre, ela ainda não teve o privilégio de ver o seu filho Isaac se casar. Isaac vai se casar 3 anos depois do falecimento de sua mãe. E Abraão, após a morte de Sara, vive ainda mais 38 anos. Em breve a gente vai ver também, nas próximas semanas, o sepultamento de Abraão. O texto bíblico diz que ela morreu numa cidade, Kiriat Arba, que é a cidade de Hebrom, na terra de Canaã. A cidade de Hebrom existe até o dia de hoje. É uma cidade que está dentro da Cisjordânia. Cisjordânia é uma região palestina, e a região da Palestina que está ainda ocupada pela nação de Israel. Essa cidade é uma cidade muito importante para os palestinos, para os árabes. Eles chamam a cidade de Khalil. Eles falavam muito com isso, e muitas pessoas, muitas pessoas de Hebrom, muitos árabes dessa cidade de Hebrom, e eles são conhecidos em todo o Oriente Médio, isso é uma curiosidade, como um povo de cabeça dura, um povo bravo, um povo que põe uma coisa na cabeça e não muda. É muito interessante porque essa cidade existe até o dia de hoje. Hoje é uma cidade árabe. E ele está ali na terra de Canaã, e Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Então, a gente vê que Abraão está ali num processo de luto, ele lamenta, ele chora, existe toda uma questão cultural. Essa questão de como a gente passa pelo processo de luto varia de cultura para cultura, e ali ele está nesse processo de luto.
A partir do versículo 3, nós não vemos mais notícia da morte do corpo nem do sepultamento. A partir do versículo 3, até o final do texto, nós vamos ter uma negociação ferrenha, extremamente oriental, entre Abraão e os homens da cidade, para comprar um terreno e enterrar a sua esposa. Só lá no final, só lá no versículo 19, que a gente volta ao assunto. Depois, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela. Havia uma caverna, Macpela significa dividida, bipartida, de duas entradas. Então era uma caverna grande que tinha duas entradas. A gente não sabe se era uma embaixo, uma em cima, uma que tinha uma saída de um lado, do outro, mas esse é o significado da palavra Macpela, e era um lugar interessante, por isso que Abraão ficou interessado nesse lugar. E esse lugar é perto, ali em frente à cidade de Hebrom. Por que eu quero dizer isso para você? O texto, quando você olha aí na sua Bíblia, inclusive, o título dessa pregação aqui no YouTube, inclusive, é A Morte de Sara, porque esse é o grande relato aqui. Mas o autor, quando ele escreve essa história, ele não está preocupado de fato com a morte de Sara, porque em um texto de 20 versículos, a morte de Sara ocupa somente 3 versículos. O mais importante aqui é esse miolo do texto, esse desenvolvimento da história, e é o fato de que Abraão não está sofrendo só porque a sua esposa morreu. Ele está sofrendo porque a mulher que Deus deu para ele, a mulher que foi chamada junto com ele, para peregrinar numa terra que Deus havia prometido a eles, ela morreu sem ver o cumprimento da promessa. Ela vê o cumprimento da promessa do filho, mas não vê o cumprimento da promessa da terra. E Abraão agora está com essa dor dupla. A dor de perder a esposa, mas a dor de, Senhor, eu estou peregrinando aqui há décadas. O Senhor me prometeu essa terra e eu não tenho nenhum lugar para enterrar a mulher que o Senhor me deu. Essa é a dor que não está sendo dita. E o autor não deixa a dor explícita para, de uma forma metalinguística, mostrar isso para nós, que a dor de perder alguém, a crise de Abraão, é uma dor tão profunda, que muitas vezes não consegue ser verbalizada. Há uma outra questão aqui muito forte na escrita do texto, que o nome de Deus, Yahvé, Senhor em caixa alta, que aparece em quase todos os capítulos de Gênesis, não aparece nesse capítulo. O nome do Senhor não aparece aqui, porque esse é o sentimento que o autor, quando escreve, quer colocar. Até quando Abraão é conhecido como um príncipe de Deus, é um Deus genérico, o nome de Deus mesmo não aparece, para mostrar isso, que Abraão, ele está se sentindo de alguma forma abandonado por Deus, passando o vale da sombra da morte. Quando a gente está em dor profunda, é isso que a gente sente, que Deus não está presente, que Deus está ausente. A gente passou recentemente por essa situação com a nossa irmã querida Luciana, e antes um pouco do falecimento dela, conversando com o esposo, nosso irmão, o diácono Betinho, ele falou: pastor, eu entendo todas essas coisas, nós entendemos, mas não era isso que a gente queria, que ela tivesse nessa situação, e eu concordei com ele. Então, o sentimento de Abraão aqui é um sentimento que o autor deixa implicitamente da ausência de Deus, e é um sentimento de dor, não só a dor de perder a esposa, mas porque a promessa da terra ainda não se cumpriu. O máximo que ele teve até então era uma garantia que o rei dos filisteus tinha dado dele viver ao redor do poço de Berseba, e o direito sobre o poço. Fora isso, ele não tinha nada. Ele era peregrino e ele era estrangeiro. E aqui é uma coisa muito interessante, meus irmãos. Naquele tempo, não é como o dia de hoje, que uma pessoa vem a óbito e ela vai num cemitério público, privado, tem taxas, tem questão estatal, e ela vai ser sepultada onde a família desejar, minimamente. Naquele tempo, um povo era dono da terra, e estrangeiros não podiam ser sepultados na terra. Então aqui a questão é muito dramática, porque Abraão não pode colocar o corpo da mulher em qualquer lugar. Ele podia fazer isso de forma secreta, escondido no meio do deserto, mas legalmente ele não tinha o direito de sepultar a mulher ali. Por isso que existe toda uma questão, e é muito mais dramático para ele, não só porque ele não tem o direito, mas Deus prometeu a terra, e Deus não cumpriu essa promessa ainda, e a mulher com 120 anos morre sem ver o cumprimento dessa promessa.
Então a questão do texto não é exatamente a morte de Sara, mas o problema que fica evidente com essa situação. Onde está a terra que Deus prometeu? Vivi a vida inteira com a minha esposa nessa terra e não tenho nenhum pedaço de terra para sepultá-la. Sara morre, mas Deus ainda não tinha cumprido essa parte da promessa. Então, a partir do versículo 3 até o versículo 6, nós temos um primeiro momento de negociação, onde Abraão, ele vai, crendo nessa promessa que Deus tinha dado à terra, ele vai até os líderes daquela cidade para tentar comprar um pedaço de terra. Então o texto bíblico diz que Abraão levantou-se da presença da falecida, então ele estava ali no processo de luto, seguindo algum rito nesse sentido. Ele sai daquele contexto, daquele ambiente e vai até os filhos de Et, que eram os donos daquela região, e diz: eu sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixa eu comprar uma sepultura na terra, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão dizendo: escute, que a gente vai falar. E antes disso, eu quero que você entenda o seguinte: quando o texto bíblico diz que Abraão levanta-se e vai até os filhos de Et, não é que ele foi na casa dos filhos de Et, não é que ele foi conversar lá no cemitério. As cidades daquele tempo eram muradas, e os líderes das cidades, os homens mais velhos que eram a liderança, os príncipes da cidade, se assentavam diariamente, geralmente ao fim da tarde, nas portas dessa cidade, e ali decidiam todas as questões econômicas, políticas, administrativas, jurídicas. Então, até no hebraico existe aqui um termo técnico. Quando o texto bíblico fala que ele vai até os filhos da terra, é que ele foi conversar com a liderança, com os príncipes de toda aquela região dos heteus, ou dos hititas, depende da tradução. Então, que são aqui os filhos de Et. Ele chega ali e faz um requisito formal para a liderança daquele país, colocar nos dias de hoje: me permita comprar um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. E aí eles respondem: o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Parece, quando eu li primeiramente, que eles estão honrando Abraão. Não tem honra nenhuma aqui, a não ser a tratativa de negócio que existe até hoje no Oriente Médio. Eles não estão reconhecendo que Abraão de fato é um homem de Deus e querem fazer o que Abraão vai fazer. Eles fazem um elogio a Abraão. Você vem aqui pedir isso para nós reconhecemos que por onde você anda, Deus é contigo. Eles conheciam as histórias dos milagres de Deus na vida de Abraão. E eles chamam ele até de príncipe de Deus. E depois eles falam o que para ele? Não, nós não vamos vender a terra para você. Quer sepultar a sua esposa? Pode escolher qualquer uma das nossas sepulturas, mas terra para você ele não vai vender. Porque a gente ouviu por aí, é isso que o texto não está dizendo claramente, mas está implícito. Nós ouvimos por aí que você acha que Deus vai dar essa terra para você, e nós não vamos te ajudar. Se Deus vai te dar, é Ele que vai te dar. Terra aqui você não vai comprar. Então, eles fazem esse elogio maravilhoso: ó, príncipe de Deus, para dizer para ele com aquele tapinha nas costas: fica à vontade. É igual tem um amigo que quando ele está na minha casa, ele sempre faz visita muito rápida, e aí quando ele quer ir embora, ele fala assim: não, eu vou embora porque eu vou deixar você descansar. Não é que ele quer me deixar descansar, é que ele já cansou de estar ali, ele quer ir para a casa dele. Então, essa tratativa indireta, essa cultura, em termos aí, o nosso antropólogo ali, Sami, sabe disso, culturas de alto contexto. Você não diz as coisas diretamente, então você não vai negar para aquele homem que é uma pessoa importante de qualquer forma. Então você faz um elogio e você nega o pedido, porque nós não vamos dar pedaço de terra para você, Abraão. Então, até aqui o versículo 6, nós temos uma tentativa de Abraão de comprar uma terra e uma tentativa frustrada. Aí, a partir do versículo 7, olha o que acontece. Abraão se levanta e se inclina diante do povo da terra. Lembra, o povo da terra é um termo técnico para essa liderança. Ele se inclina, ele se prostra, põe a testa dele no chão, para mostrar essa posição de humildade, essa posição de que ele é menor. E aí ele fala o seguinte: se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, quer dizer, ele está jogando conforme o jogo. Se vocês estão dizendo que eu posso sepultar ela na sepultura de qualquer um de vocês, aí ele indica: eu gostaria de sepultar lá na caverna de Macpela. E aí é interessante que ele fala assim: esse lugar pertence a Efron, que é filho de Zoar. Então Abraão já tinha um lugar onde ele estava visualizando.
O texto não deixa claro se ele sabia que esse Efron estava ali no meio deles, ou se ele estava sabendo que o homem estava, mas jogando assim uma indireta no meio da multidão. Então ele fala, olha, conversem com o filho, com o Efron, para que ele me ceda essa caverna. E ele fala o seguinte, versículo 9, essa caverna fica no extremo do seu campo. Ele fala, olha, eu não quero um grande pedaço de terra, fica lá no final da terra dele, não vai prejudicar a agricultura, não vai atrapalhar os negócios, eu só quero a caverna que está lá no final. E aí é interessante que o versículo 10 mostra que esse Efron estava sentado no meio dos filhos, ouviu e responde de maneira a ser ouvido para todo mundo. O texto está deixando claro que foi de maneira que todo mundo ouviu, porque naquela cultura os homens não assinavam contrato quando fechavam negócios, era oral, na presença de testemunhas. Eles estão ali sentados no fim da tarde na cidade, fechando o negócio. Até hoje no Oriente Médio é assim, já falei isso aqui, quando eu fui renovar o contrato de aluguel, eu já não era mais um estrangeiro qualquer, eu era conhecido, eu era considerado uma pessoa de honra ali na localidade, e eles falaram para mim, não precisamos assinar mais nada, a sua palavra é suficiente para nós. E a palavra deles passou suficiente para mim. E eu tinha problema para prestar contas aqui para a junta. Eu falei, gente, eu paguei o aluguel, mas não tem, é difícil ter recibo. Eu tive que ir lá voltar aqui, pelo amor de Deus. A minha instituição lá no Brasil precisa de um recibo. E aí eles tiveram que assinar um recibo lá. Já que eles precisam, vamos assinar aqui, porque a palavra que vale. Então o texto está enfatizando que foi ouvido na presença de todo mundo. O texto está falando isso muito para mostrar que aqui está havendo uma negociação legal. É um fechamento de um negócio entre estrangeiros. Então, ele fala aqui, versículo 11, o Efron fala, de modo nenhum, meu senhor, escute, de modo nenhum eu quero cobrar de você. Eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Ele está pedindo só o campo. Olha como que é a questão da negociação. Abraão só quer a caverna. O cara ouve e diz, não, eu vou te dar o campo também. A caverna só não. E ele não fala que vai cobrar, ele fala que vai dar. Porque na verdade a ideia é, ele está insistindo naquela ideia primária. Nós não vamos te vender a terra é nossa. Você não vai tomar posse da terra. Aí eles oferecem para Abraão, não, eu quero comprar. Ele fala, não, eu vou, você é um príncipe de Deus, eu vou te cobrar, não só a caverna, o campo também. Porque depois de um tempo, Abraão morreria, eles chegariam para Isaac, sai dessa terra, porque a terra é nossa, seu pai nunca pagou nada por aqui. Então aqui há uma negociação acontecendo, naquele jeito de sorrir, não, eu vou dar para você, que isso, vou te cobrar de jeito nenhum, não só a caverna, o campo inteiro, é aquela negociação. E aí, Abraão se inclina de novo e fala, versículo 13, mas se você concorda que eu sepulte lá e até fique com o campo, então escuta, eu vou pagar o preço do campo, por favor, aceite-o de mim, deixa eu pagar. Aí Efron responde, olha que interessante a cultura, ele não dá o preço, ele fala assim, ó, meu senhor, escuta, um terreno que vale 400 barras de prata, o que é isso entre eu e você? Rapaz, vou te cobrar, entre eu e você, nosso relacionamento, jamais eu vou te cobrar um negócio desse. E certamente ele fala que esse valor, de 400 aqui de prata, isso aqui não era qualquer valor, é um valor alto. Ele jogou para cima, porque assim até hoje são as negociações para lá, mais do que valia, só que ele não está cobrando. Ele está dizendo só assim, ó, eu não vou te cobrar. Que isso? R$1 milhão entre eu e você, isso não é nada, nosso relacionamento é muito maior do que isso. Só que Abraão também não é bobo, e sabe que aqui não tem generosidade pura e simples, mas é toda uma tratativa para não vender a terra. Então o texto bíblico diz que Abraão pesou na hora a prata. Abraão tinha muito dinheiro, ele paga na hora, na presença de todo mundo. O texto vai enfatizar isso para mostrar que Abraão de fato comprou a terra e passou a ser o dono da terra. Gente, até hoje é assim, primeiro táxi que eu peguei, na hora de pagar o táxi falou lá no Oriente Médio, não paga de jeito nenhum, que isso? Você brasileiro, de jeito nenhum que você vai pagar essa corrida. E eu saí do táxi sem pagar, depois eu descobri que eles falam isso toda vez que você entra no táxi, e que você tem que pagar.
E tinha um missionário carnal lá que ele nunca pagava táxi. Ele vivia se beneficiando. Mas essa é a cultura de hospitalidade, como você trata o estrangeiro. O Abraão está sendo tratado assim. Não é que ele não tem que pagar. Eles não queriam nem vender, mas não pode falar diretamente. Eles não queriam que ele pagasse, então joga um preço muito alto, fala que a amizade é maior do que isso, mas Abraão, sabendo muito bem do que aconteceria depois, ele vai lá, assina o contrato, pagando, e aí não tem mais o que ser feito. E aí, meus irmãos, o que nós vemos então, é que Abraão, ele passa a ser dono dessa terra. No versículo 18 diz, versículo 17. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, interessante, até as árvores que estavam lá, naquele lugar, pertencia agora a Abraão, porque ele comprou a terra, o texto está enfatizando isso. Passaram, versículo 18, a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, todos que estavam no portão da cidade. O que eu disse para vocês, não era qualquer um que estava passando lá, mas essa liderança da cidade. Versículo 20, e assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Meus irmãos, o que parecia só um relato da morte de Sara, na verdade mostra uma negociação muito complexa, onde Abraão está comprando a terra. Comprar a terra não é simplesmente porque ele quer sepultar a mulher. A questão é, ele tem uma palavra de Deus, que Deus daria aquela terra para ele. E a promessa ainda não estava se cumprindo. Então Abraão se move em direção à promessa de Deus. Baseado na fé de que Deus tinha dado aquela terra para ele, ele vai negociar com homens poderosos, com homens que são mais fortes do que ele, por isso que ele se prostra 2 vezes quando ele vai falar com os homens, coloca a cara dele no pó, para mostrar essa posição de inferioridade, de superioridade daqueles homens. E o que nós aprendemos aqui nesse texto, é que mesmo diante da dor que Abraão sentia, da crise da terra não estar presente e da dor de ter perdido a sua esposa, o que nós percebemos é que Abraão continua focado na promessa de Deus e ele age diante dessa promessa de que a terra seria dele com fé. E ele vai então para conquistar a terra. Eu imagino que se ele tivesse o exército que Josué tinha, mesmo diante daquela dor, ele prosseguiria em conquistar a terra de forma bélica. Mas como ele era um nômade, com uma tribo muito pequena em relação àquele povo, ele tem recursos, ele tem como comprar. Ele vai dominar de outra forma, ele vai tomar posse da terra de outra forma. Então, para além da questão da morte, o que nós vemos é um homem que está em dor, mas está focado nas promessas de Deus. É um homem que está focado na promessa de que aquela terra é dele e dos seus descendentes. E quando ele compra aquele sepulcro, não é só para sepultar Sara, mas é para que ele seja sepultado na terra. Então ele não quer ser sepultado em outro lugar. Ele quer ser sepultado naquela terra porque Deus deu a terra para ele. E aquele sepulcro grande de Macpela, aquela caverna com 2 entradas, ela é grande e eles querem ser sepultados ali, porque Abraão não está vendo só o sepultamento da sua esposa, o dele, mas está vendo o de Isaac. E dos filhos de Isaac que virão. Então ele tem tanta fé que aquela terra é deles, que ele começa agora um projeto de inclusive ser sepultado naquela terra. Isso mostra a fé dele de tomar posse da terra. É interessante que depois o seu bisneto, José, quando morre no Egito, ele fala, quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos deste lugar. Quero ir para a terra que Deus prometeu para o meu bisavô Abraão. Então essa compreensão deles de que morrer na terra, ser sepultado na terra, representava ser dono da terra, porque a gente é sepultado no lugar que a gente pertence. Só que naquele momento ele era só um estrangeiro. Então a gente vê o que aqui? A gente vê fé. Fé na promessa de Deus. Então, diante daquela dor da esposa falecida, e da crise de não ver o cumprimento da promessa de Deus, Abraão não se desespera e se distancia de Deus. A gente não vê ele reclamando, é muito interessante isso, porque quando Deus não dava ele um filho, quando ele ainda era relativamente jovem, a gente vê ele reclamando com Deus, o Senhor me fez uma promessa, agora eu só tenho aquele Eliezer Damasceno que vai ser meu herdeiro, cadê o filho que o Senhor me prometeu? Agora, Abraão, depois de ter sido experimentado, provado, ele não tem mais aquela atitude infantil na sua espiritualidade, mas ele está diante de uma situação
e ele fala o seguinte: essa terra é minha, Deus me deu por herança, eu não sou dono de fato, mas eu tenho fé para isso, então eu vou me mover nessa direção. E ele avança. Ele poderia muito bem, o texto mostra isso, que Abraão, versículo 13, se levantou da presença da sua esposa morta. Essa ideia de que, para além daquela situação de dor, de angústia, de sofrimento, ele se levanta em direção ao projeto de Deus, que era dar aquela terra para ele e para sua descendência. Então é uma pessoa que não fica paralisada diante da dor, nem mesmo em face da dor da morte, mas continua confiando nas promessas de Deus e continua agindo com fé. Abraão tem uma fé operante. Fé é isso, essa capacidade, mesmo em meio à dor, à tragédia, você não simplesmente fingir que nada aconteceu, mas diante da realidade você continua prosseguindo e avançando, confiando nas promessas do Senhor e conquistando aquilo que Deus tem para a sua vida, mesmo em meio às dores e às tragédias que virão sobre nossas vidas. Não era nada comum ceder terra, vender terra a estrangeiros. E Abraão não ganhou essa condição pela sua capacidade de negociação. Ele ganhou essa condição porque Deus começou a cumprir a promessa que tinha feito. Só que é incrível que a promessa de Isaac é feita de forma sobrenatural, ainda que houvesse ali um ato natural de intimidade entre os dois. Agora, essa promessa, esse cumprimento da promessa de conquistar a terra, não foi Deus que tocou o coração do indivíduo e trouxe para Abraão uma escritura, papel passado. Não, Abraão teve que operar, trabalhar e avançar. Isso nos ensina muito a respeito de fé, inclusive. Que fé não é ficar com otimismo monástico, esperando Deus fazer algo. Muitas vezes a fé, a fé é isso, é fazer você caminhar em direção àquilo que Deus disse, é fazer você caminhar em direção àquilo que Deus prometeu. Então, se Deus está te direcionando para algo, te dando um direcionamento, tem algo na Escritura de Deus para a sua vida, algo específico para a sua vida, você é o quê? Você caminha em direção a isso. Então, quando Deus falou comigo, eu quero fazer de você um pastor, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um seminário. Não é simplesmente ficar esperando que Deus fosse fazer alguém me ver, alguém me olhar, alguém me achar. Então, diante dessas revelações de Deus para nossas vidas, sobretudo escriturísticas, nós temos que avançar, nós temos que prosseguir. E é muito interessante a gente perceber que Deus aqui, como eu disse, o nome de Deus não é citado. E mesmo de uma forma invisível, porque Deus não está aqui presente claramente, como falando com Abraão, vou te dar um filho daqui a um ano, aquela coisa extraordinária e sobrenatural. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa fé cristã é assim. A fé cristã tem aqueles momentos que Deus vem e fala, e a gente vê o céu aberto e é glorioso. Como Abraão teve experiências incríveis com Deus. Muitas vezes a vida cristã é assim, é morte, é sepultamento, Deus está em silêncio, Deus não está presente numa visão humana, Deus não está narrado no texto, a gente não está vendo, parece que Deus esqueceu da gente, é o silêncio de Deus. Só que Abraão não ficou limitado a isso, ele continuou avançando, ele continuou progredindo, diante da promessa que ele tinha e diante da fé que ele tinha. Então, mesmo de uma forma invisível, Deus ele vai cumprindo aquela promessa. E do meio daquela situação de um sepultamento, de uma dor, por causa disso, Deus começou a cumprir a promessa. É justamente na instrumentalidade da tragédia que Deus cumpre a promessa de dar a ele a terra. A primeira terra que Abraão tem de fato direito. E ele começa a ver esse cumprimento da promessa que eu vou dar essa terra para você, é justamente no momento da dor e da tragédia. E também é assim na nossa vida. É nos momentos muitas vezes mais difíceis, mais delicados, nos dramas mais complexos da nossa existência, que Deus começa a fazer algo extraordinário, sobrenatural e conceder aquilo que muitas vezes nós nem estávamos esperando naquele momento. Ele cumpre as suas promessas, mesmo de forma invisível, e muitas vezes quando nós menos imaginamos. Deus está presente nesse texto, dando graça a Abraão, diante daquela liderança daquele povo. Então, meus irmãos, a nossa conclusão é que mesmo em meio à dor, nós precisamos ter essa convicção de que Deus cumpre as suas promessas. E nós temos que prosseguir com essa fé operante. Então Abraão está diante da maior tragédia da vida. Sara morreu. Ele poderia ficar velando o corpo dela, paralisado pela dor, depois sepultá-la de forma clandestina em qualquer lugar. Mas ele diz, não,
Deus me prometeu essa terra, meu coração está sangrando, mas eu vou avançar em direção à vontade de Deus, em direção às promessas de Deus, e por fé, ele compra o terreno, crendo que aquela terra seria dele. A gente vai ver em seguida que ele vai conseguir 3 anos depois uma esposa para o seu filho Isaac, e logo depois vem a sua, passa-se um bom tempo, e a sua morte. Mas o texto não relata mais nada em relação a Abraão. Esse é o último grande feito de Abraão. É o grande último momento de Abraão, onde Abraão ele tem... É muito interessante isso, porque quando Deus chama Abraão, Deus faz 2 promessas, a promessa de um filho e a promessa da terra. A promessa do filho, ele está em crise com isso, ele sofre com isso, e aí Deus dá o filho, depois Deus pede o filho, e ele é provado e é aprovado. Isso é resolvido na vida de Abraão. E agora a questão da terra, que muitas vezes também foi um problema, teve fome, ele foi para o Egito, depois ele foi para os filisteus, problema com a terra, problema por não ser dono da terra. Agora nesse momento da dor, parece que também esse ciclo se fecha na vida de Abraão. Abraão agora tem convicção plena. Deus me deu essa terra, e eu vou militar para conquistá-la. E ele avança, ele negocia, ele faz o que está ao seu alcance, Deus dá graça, e ele vê o início do cumprimento da promessa. Depois o texto bíblico não relata mais o que aconteceu, mas lá em Hebreus o texto bíblico diz que ele morre sem ver a promessa se cumprir, porque ele não vê toda a terra sendo dele. E é por isso que ele é considerado o pai da fé, não só porque ele ficou vivendo uma vida confiando, mas porque ele viveu uma vida direcionada por essa promessa e direcionada por essa fé. Assim também nós, irmãos, somos como Abraão, peregrinos nessa terra. Deus nos prometeu uma terra prometida. Deus nos prometeu uma terra. Deus nos prometeu uma pátria. Só que não é aqui na terra, é celestial. E nós, assim como Abraão era peregrino na terra de Canaã, nós somos peregrinos nessa terra. E assim como Abraão, ele compra aquela terra nessa expressão de fé, ou seja, ele vive uma vida direcionada por essa promessa, por esse destino final, nós também devemos viver a nossa vida baseada nessa promessa de redenção, de novos céus e nova terra, e termos uma vida direcionada também à pátria celestial. Então, nos lembremos que como Abraão, somos peregrinos e estrangeiros nessa terra, e devemos viver uma vida orientada pelas promessas de Deus, como Abraão viveu, e em meio à dor, que muitas vezes ocorre no caminho, em meio às perdas, aos falecimentos, às tragédias, que a gente possa sempre confiar nas promessas e continuar caminhando, a prosseguir sempre com fé em direção à vontade de Deus, em direção à nossa pátria celestial. Quero orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque assim como o Senhor chamou Abraão, o Senhor chamou a cada um de nós. E muito obrigado, porque assim como o Senhor deu graça a Abraão, o Senhor tem dado graça a nós também, Senhor. Muito bonito ver que mesmo naquele momento de dor, de tragédia, de tristeza, o Senhor cumpriu a última parte, pelo menos uma parte pequena, mas Abraão pôde ver, ele começou a tomar posse daquela terra, Senhor, porque o Senhor fala e o Senhor cumpre, e assim também nós temos visto, quantos sinais, quantos cumprimentos, como que o Senhor tem nos abençoado, como nós temos tantas provas de que o Senhor está conosco, Senhor, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à tragédia, como Abraão estava, que a gente possa ter essa atitude que Abraão teve, movidos e encorajados pelo Teu Espírito, de avançar baseado nas promessas e caminhar com fé, Senhor, e progredir nessa terra com fé, e que possamos ter sempre essa vida orientada e direcionada pela promessa de uma pátria celestial. Assim como Abraão era direcionado por aquela promessa, nós queremos ser orientados por essa promessa que nós somos estrangeiros nessa terra, nós somos peregrinos aqui, e uma pátria maior está guardada para nós, e reservada e preparada, e nós queremos caminhar tendo isso como balizador. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, nos dá graça, e nesse dia do Senhor possamos ter um domingo de paz e de alegrias. Em nome de Jesus que nós oramos, especialmente
pelo Betinho, pela família, pelos enlutados, pelas pessoas que têm sofrido, Senhor, para que eles continuem a caminhar por fé, confiando sempre nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.